O mundo está completamente afastado de Deus. Será que nós, que nos propomos a caminhar com Deus, não devemos vigiar mais? O próprio Jesus nos disse que quando retornasse em plena glória, poderia não encontrar fé sobre a terra. Você já parou para pensar sobre isso? Que quando Jesus retornar, pode não haver fé sobre o planeta inteiro. O relativismo do deixa disso, não tem nada a ver, não é bem assim, tem transformado os cristãos em meio cristãos, em cristãos light. Esse relativismo tem afastado os cristãos da verdadeira doutrina de Jesus. O próprio Jesus, em João 17, pediu ao Pai, orou por nós e pediu ao Pai que fôssemos perfeitos na unidade. E perfeição na unidade, com certeza, sinaliza a aparência de unidade, que não fôssemos várias igrejas, que não estivessem espalhadas pelo mundo várias seitas cristãs, e com certeza, perfeição na unidade significa uma doutrina só, mas não uma doutrina inventada, não uma doutrina costurada, mas a própria doutrina ensinada por Jesus. A própria Bíblia nos diz que devemos ter uma só fé, um só batismo, portanto, uma só doutrina. Então percebemos no mundo de hoje que os cristãos, sejam eles protestantes, sejam eles ortodoxos, sejam eles católicos, não estão seguindo, pelo menos não plenamente, o objetivo de ser uma só fé, de sermos perfeitos na unidade como Jesus pediu ao Pai. Como eu acabei de dizer, cristãos de seitas, meio cristãos ou chamados cristãos light, estão distorcendo as verdades proclamadas e ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu explico melhor. Quando uma seita interpreta uma passagem bíblica de forma diferente do que uma outra igreja interpreta a mesma passagem, nós estamos tendo confusão, desunião doutrinal. E confusão, o pai da confusão, melhor dizendo, é o maligno. Devemos ser perfeitos na unidade, como acabei de dizer, está lá em João 17. E a doutrina não pode ser objeto de confusão. Não pode uma seita dizer uma coisa e a outra seita ou outro grupo de cristãos dizer outra coisa a respeito da mesma passagem bíblica. Por isso Pedro vai dizer lá na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, que nenhuma linha da Sagrada Escritura é de particular interpretação. A interpretação de somente um grupo selecionado de cristãos. Todos devem professar a mesma fé. Eu posso citar apenas um exemplo. O matrimônio. Jesus proclamou que o matrimônio é indissolúvel, só termina com a morte. No entanto, alguns cristãos já adulteraram a tradução da Bíblia, na passagem que Jesus fala sobre isso, e disse que o caso de infidelidade permite que o matrimônio seja dissolvido. O texto original, nós já falamos sobre isso, vou deixar aqui o link na descrição sobre este tema. O texto original, o texto das Bíblias mais renomadas, inclusive, estou falando aqui das traduções oficiais, elas falam somente no caso de matrimônio falso. Ou seja, o matrimônio é indissolúvel, só termina com a morte. Se ele é declarado falso, é porque ele nunca existiu. Ele é declarado nulo, como por exemplo, nos processos de nulidade de matrimônio na Igreja Católica. Existem vários casos que motivam a nulidade no matrimônio. Estão lá inclusive em Levítico, são bíblicos.
E esses casos sustentam que o matrimônio continua indissolúvel. Somente esses casos que são diante de um devido processo legal dentro da igreja declarados nulos, eles simplesmente nunca aconteceram. E aí podemos fazer um passeio, porque se a gente falar de todas as verdades que são distorcidas, nós não vamos conseguir terminar esse vídeo. Vamos fazer um passeio sobre alguns pontos que mostram a confusão que existe entre diversas interpretações de grupos diferentes de cristãos. Por exemplo, a inseminação artificial é um ato antinatural, é algo que está agora, depois daquela geração dos bebês de proveta, agora está havendo uma confusão total, por exemplo, nos Estados Unidos, irmãos, sem saber, casando com irmãos, e filhos de pais biológicos desconhecidos, porque são seres humanos, possuem alma. Esses filhos agora estão atrás desses doadores de esperma. Então nós temos aí uma confusão, uma distorção do conceito familiar, e esses pais que recorreram à inseminação artificial poderiam renunciar um pouquinho às suas vidas, como o próprio Jesus disse, que em momentos difíceis de nossas vidas nós devemos renunciar a elas para amarmos o próximo. Essas pessoas que são inférteis poderiam muito bem adotar crianças, tantas crianças necessitadas de famílias cristãs, por exemplo, que poderiam orientar e educar estas mesmas crianças, esses filhos de Deus, para o caminho do Senhor. O que fazem? Procuram a inseminação artificial, procuram algo que é antinatural, ferem, desobedecem à vontade de Deus e com isso trazem aberrações como essas que estão acontecendo. Temos, por exemplo, o ateísmo, onde pessoas creem, porque também é um ato de fé, creem que Deus não existe. E aliado ao ateísmo nós temos o marxismo cultural, que está assim confundindo muitos cristãos, que pregam que Jesus é apenas um grande revolucionário, que esvaziam a divindade de Jesus Cristo, que fazem interpretações completamente materialistas e racionalistas, por exemplo, dos milagres de Jesus, que esvaziam o sobrenatural, o poder transcendental dos sacramentos instituídos pelo próprio Jesus Cristo e se alinham a filosofias, conceitos completamente anticristãos e antirreligiosos, como o socialismo / comunismo, que matou milhões e milhões de pessoas ao longo da história da humanidade. Vou deixar aqui também o link na descrição sobre um vídeo que nós falamos sobre este assunto. Mas o que precisamos saber é que por causa justamente do ateísmo e do marxismo cultural, temos aí uma nova forma de pensar, o neoateísmo, que são jovens, na maioria jovens, que pouco instruídos ou filhos da geração de internet procuram pensamentos isolados na rede mundial de computadores para fundamentar a sua não crença em Deus, mas não com uma posição autônoma. Eu quero porque eu não acredito, não tem razão de ser. Não, mas porque justamente querem não ficar atrelados a um conjunto de regras que os tiram da liberdade. Por que eu coloquei regras e liberdade entre aspas? Porque na verdade a lei do amor ensinada por Jesus Cristo, ela não aprisiona, ela nos liberta dos vícios, dos pecados. Ela nos liberta para a vida em abundância e a vida na comunhão, vida em comunhão definitiva com Deus. Logo, não são regras, são diretrizes para a liberdade, e aquele que está
se afastando dos ensinamentos de Jesus, da não crença em Deus, está se afastando da sua própria natureza, está se aprisionando no cárcere do desespero, que é justamente o homem sem Deus. O homem sem Deus é um homem que está contra a sua própria natureza, porque Deus criou o homem para se relacionar com ele, para entrar em comunhão com ele definitiva. Quando o homem diz não a esta certeza, a esta verdade essencial, o homem se afasta daquilo que é mais precioso em sua vida, de forma completa e essencial, que é entrar em comunhão definitiva com Deus. E para viver uma vida hedonista, isto é, buscar o prazer pelo prazer, e o prazer é temporário, mundano, termina com o tempo, não é definitivo como a vida eterna, a felicidade plena e o conhecimento absoluto que a comunhão definitiva com Deus nos traz. Essas pessoas que vivem na busca hedonista justificam o seu neoateísmo para poderem seguir nesta vida sem objetivo, apenas buscando o prazer que vai perecer com o passar dos anos. E aí também temos o aborto, várias máximas que o mundo tenta propagar para inclusive confundir os cristãos e transformá-los de verdadeiros cristãos em meio cristãos ou cristãos light, o que significa que na verdade não são cristãos. Essas máximas que acabam distorcendo a realidade do aborto, que nada mais é do que um homicídio. As pessoas dizem, deixa disso, é só um pouco de sangue, é um tecido morto, a mulher é dona do seu corpo, quando na verdade nós temos aí um genocídio planetário de almas inocentes que não estão tendo a oportunidade de viver na sua peregrinação terrestre para alcançar a vida eterna na comunhão definitiva com Deus. Sabemos que as crianças, inclusive os fetos que morrem sem batismo, elas são abraçadas por Deus na sua misericórdia e entram em comunhão com Deus. Mas o que acontece com as pessoas que cometeram esse genocídio? Que cometeram, por exemplo, um aborto? Nós temos aí vários vídeos no canal que mostram que se trata realmente de um homicídio. Dois, por exemplo, do testemunho de dois médicos, os maiores abortistas do mundo, que se converteram e denunciaram a grande indústria do aborto que existe no mundo. Enfim, que sejamos autênticos cristãos e digamos não à cultura de morte. E o aborto é uma das suas piores faces. Também temos o homossexualismo. Quantas vezes nós falamos disso? Quantos vídeos nós temos sobre isso? Não estamos aqui condenando o pecador, aquele que pratica o homossexualismo, aquele que pratica o aborto, aquele que pratica a desunião entre os cristãos. Mas estamos falando da conduta anticristã. Quantos dizem, para tentar justificar o homossexualismo, o amor independe do sexo da pessoa, devemos amar, e esquecem, como há pouco, em março de 2016, estou fazendo esse vídeo em janeiro de 2017, mas em março de 2016, a Associação Americana de Pediatras divulgou 8 razões que fundamentam os malefícios da homossexualidade. O Manual Psiquiátrico Americano confirma que a conduta homossexual é uma conduta que tem como causa problemas psicológicos. Existe uma doença chamada disforia de gênero e ela continua oficialmente registrada no Manual Psiquiátrico Americano. O que acontece aqui no Brasil, por exemplo, e em outros pontos do mundo, inclusive nos Estados Unidos, é uma forte propaganda a favor do homossexualismo. Uma ideologia
que não tem nenhum fundamento científico. Pelo contrário, por exemplo, também diz essa declaração, nós fizemos um vídeo sobre essa declaração dos pediatras americanos. Nessa declaração também se aponta que aquelas crianças que passam pela puberdade e são tratadas com hormônios do sexo oposto possuem grandes riscos de contrair doenças perigosíssimas, como por exemplo o AVC, ter o risco de ter AVC e o próprio câncer, sem falar na hipertensão. Caso da pílula anticoncepcional e outros métodos semelhantes, como as injeções anticoncepcionais, o próprio DIU, que acaba sendo um dispositivo completamente abortivo, nós sabemos que a pílula anticoncepcional é potencialmente abortiva, mas isso a indústria que fabrica tais remédios, essa indústria farmacêutica milionária e altamente lucrativa, não coloca isso nem nas bulas dessas mesmas pílulas anticoncepcionais. Quantos médicos nem têm noção disso? Mas já foram publicados vários artigos científicos sobre a potencialidade abortiva das pílulas anticoncepcionais, sem mencionar as dezenas de doenças graves que as mulheres podem contrair tomando qualquer, eu disse qualquer tipo de pílula anticoncepcional, chegando, por exemplo, a alguns tipos de cânceres, ao AVC, a tromboses e até mesmo a consequências terríveis como coma. Inclusive nós tivemos aí a publicação de uma reportagem sobre o assunto na revista Época, por incrível que pareça, da editora Globo. Vou colocar aqui um link na descrição sobre um vídeo que nós falamos sobre este assunto. Diante de tanta confusão, de tantos argumentos falsos que fazem com que cristãos desinformados sigam, por exemplo, o socialismo / comunismo, aprovem o aborto, o homossexualismo, o uso das pílulas anticoncepcionais, acabem se desviando para o neoateísmo, por exemplo, deixe que seus filhos sigam esse tipo de corrente completamente anticristã. Diante desses argumentos falsos, temos no inferno uma porta com a seguinte placa em cima: não tem nada a ver. Por causa desse discurso do deixa disso, muitas pessoas estão se perdendo. E Deus, no seu infinito amor, cria o homem com livre arbítrio. O inferno existe, mas não foi criado por Deus. O inferno é a negação voluntária do homem à comunhão definitiva com Deus. É a aversão voluntária do homem à comunhão com Deus. E seguir esses argumentos falsos ao longo da vida terrestre faz com que os homens se afastem ainda mais do verdadeiro cristianismo e se aproximem cada vez mais deste inferno, que nada mais é do que o afastamento completo da presença de Deus. Deus nos ama tanto, nos ama de tal forma, que nos permite a liberdade, o livre-arbítrio, melhor dizendo, de nos afastar completamente dele. A isso chamamos de inferno. E antes que alguém diga que isso é fanatismo, não, isto é coerência. Eu, se quero ser cristão, devo ter uma busca sincera, procurar verdadeiramente os ensinamentos de Cristo e não aderir somente a algumas lições de Jesus e afastar algumas outras que não me agradam. Isso se chama hipocrisia. E Jesus já falou sobre isso quando
advertiu os fariseus hipócritas. Portanto, não se trata do fanatismo. Esse argumento falso de que o cristão, quando luta contra a cultura de morte, quando luta contra as pílulas anticoncepcionais, quando luta contra o aborto e o homossexualismo, ele é fanático, ele é do século passado, também é um argumento falso que enfraquece a fé dos cristãos. Sejamos cristãos verdadeiros. E isso não é fanatismo, é coerência, é busca sincera pela verdade em Deus. Por isso, ser meio cristão não é ser cristão. Ser cristão light não é ser cristão. O próprio Jesus disse, a própria palavra nos diz, que o seu sim deve ser um verdadeiro sim e o seu não um verdadeiro não. Que não estejamos em cima do muro, pois seremos vomitados. Temos tantas pessoas que possuem fidelidade, por exemplo, com a marca de batom, com a marca da maquiagem, com marca de carro, fidelidade com emissora de TV, fidelidade com tal marca de celular. Por que não devemos ser completamente fiéis ao Senhor das nossas existências? Porque Jesus, além de amigo e irmão, é o Senhor de nossas vidas. E para sermos realmente fiéis a este Senhor, nós temos que estar 100% com Ele. E estar 100% com Jesus é rejeitar todos esses argumentos falsos a favor do homossexualismo, a favor da cultura de morte e de tantas outras falácias. Como disse Papa Francisco, os cristãos devem ter uma vida corajosa, em contraposição aos cristãos preguiçosos que estão estacionados na igreja. A igreja não é um belo estacionamento. Por isso, meus irmãos, testemunhemos o Evangelho. Muitas das vezes, um homem do mundo que não conhece verdadeiramente o Evangelho só irá ler as Sagradas Escrituras contemplando o nosso testemunho, o nosso exemplo. Que saibamos ter essa consciência da nossa responsabilidade espiritual também com o nosso irmão, com o nosso próximo. Bem, gente, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.